essas novas interpretações que surgem na década de 1920, elas vão sendo aprofundadas, revisitadas na década de 1930, na qual a crise do café já fica bastante evidente e a gente vai ter toda uma transformação, uma modificação do regime político, o início aí da chamada Era Vargas, que nós vamos estudar na terceira unidade do curso. E também ela contribui para uma série de modificações, inclusive a modificação em termos do papel do intelectual, como a gente vai ver no texto lá da Mônica Veloso, e tudo isso influencia também nas interpretações acerca do período, né, da transição, da queda da monarquia e a instauração do regime republicano. O que a gente vai ver mais adiante, mas que aqui já é antecipado no trabalho da Emília Viotti, é justamente essa mudança de atuação em relação aos escritores, os artistas, a intelectualidade de um modo geral, que começa a se preocupar cada vez mais com uma temática nacional. Né? Então, os olhos desses intelectuais se passam, desfocam do continente europeu e passam a mirar a própria realidade local, a realidade brasileira. Né? Então, as coisas brasileiras, que são tomadas como algo valioso, valoroso, que precisa ser compreendido, precisa ser analisado, precisa ser até mesmo exaltado. Né? E aí o que acontece é que os vários escritores, artistas, intelectuais, eles passam a querer construir um retrato realista do Brasil. Né? E a Emília Viotti aponta que isso contribui significativamente para os estudos históricos. Né? Esse estado de espírito acaba contribuindo de maneira ímpar para os estudos históricos. De maneira mais nítida, os anos 30 teriam essa marca, né? Esse clima aí revolucionário de 1930 acabava empurrando esses intelectuais para uma postura engajada. E essa postura engajada se dava, inclusive também depois, né, com o estímulo do próprio governo, para focar os estudos na história do Brasil, na geografia do Brasil, e era preciso compreender esse país com um objetivo pragmático de transformação. Então, você precisa conhecer, compreender o funcionamento do país, não só para analisar e para analisar nesse presente para poder modificá-lo, você precisa também compreender o seu passado. E é em meio a esses pensadores da década de 1930 que a gente tem o Caio Prado Júnior, um historiador de peso, né, apesar de hoje ter sido relativamente relegado, né, mas um historiador que traz uma série de contribuições. Né, uma delas, em seu livro A Evolução Política do Brasil, e é nesse livro que ele faz algumas menções à questão da transição da monarquia para a república, mas o Caio Prado também tem vários outros trabalhos de referência, como Formação do Brasil Contemporâneo, que, curiosamente, apesar do título, né, Formação do Brasil Contemporâneo, ele é um livro que vai abordar o período colonial. Né? Por quê? Né? Algumas pessoas se perguntam, mas como assim? A formação do Brasil contemporâneo vai falar apenas do período colonial? É porque, na verdade, a intenção do Caio Prado, que nunca foi concluída, era chegar até o período em que ele estava escrevendo, mas ele não chegou. Né? Então, ele ia trazer desde essa formação colonial, formação econômica e social do Brasil colonial, até os dias de hoje, uma série de explicações para essa formação do Brasil, do período em que o Caio Prado estava escrevendo. Né? E, pois bem, né? Então como é que é a reflexão do Caio Prado Júnior a respeito da República, né? Nesse seu livro A Evolução Política do Brasil? Para ele, como da mesma forma que esses outros autores, né, que estão desfocando das interpretações personalistas, ele diz que a República não foi uma reação contra os excessos do poder pessoal do rei, né, mas, na verdade, a própria política do imperador que refletia as forças que atuavam no seio da sociedade, né, e não o contrário. E o foco central da discussão do Caio Prado nesse livro é de que a queda na monarquia se dava por uma inadequação das instituições imperiais ao progresso do país, essas modificações econômicas vigentes no país daquela época. E que instituições eram essas, né, que levaram essa agonia do Império, como ele trata? Seriam instituições como o Senado Vitalício, o Conselho do Estado, que eram, na interpretação deles, instituições que freavam essa marcha do país. Né? E que foi a luta contra essas instituições que conduziriam à República.
Lutas essas que demonstraram, né, uma vez que foi extremamente fácil, uma simples passeata militar derrubou o regime, já demonstrava que esse império estaria agonizando. Né? Então foi muito simples, muito fácil arrancar esse último suspiro do império, como ele coloca. Então, são essas instituições que ele trata como instituições herdadas da antiga colônia, como a própria escravidão, que ao serem varridas pelas novas forças produtivas, acabaram também modificando o regime político à época. Outro autor que a Emília Viotti também traz é um economista, no caso Norman, que ele faz também algumas reflexões acerca da configuração aí do período, e ele interpreta que o Brasil, desde o período imperial, né, especialmente a partir da independência, foi um país que era um país dominado por essa classe dos fazendeiros, e que essa classe aí dos fazendeiros, eles governariam o país como se fosse uma fazenda, né? Essa é a interpretação que ele traz. Né? Então, seria essa classe que, consciente aí dos seus interesses, né, influenciaria e trataria o Estado como essa propriedade privada, essa fazenda aí deles, né? E que a abolição da escravatura teria destruído essa velha forma ilegal da fazenda e, com isso, dado origem a um novo tipo de proprietário. E o declínio desse fazendeiro corresponderia ao declínio do império. Né? Agora, a questão que fazendeiro, né? Porque, como a gente percebe, os fazendeiros do oeste paulista, eles se beneficiam aí desse fim do império. Mas vejamos agora a reflexão do Nelson Werneck Sodré, que traz aí algumas continuidades, né, e traz também alguns elementos novos nas interpretações sobre a crise da República. Ele também observa que a monarquia já estava em plena decadência, né, às vésperas do advento republicano, interpreta ele como a queda da monarquia como um desprendimento de um fruto maduro, né, que já está caindo, está quase podre, na verdade, e que, na interpretação dele, a República não alterou significativamente o regime de propriedade, na verdade manteve, que inclusive as reformas mais importantes elas só tiveram repercussão vários anos depois, e que não houve uma mudança, senão uma mudança de figurino, essa é a interpretação dele, mas que há uma continuidade, as continuidades prevalecem sobre as rupturas. E o que explicaria, né, essa queda? Então, seria, uma vez que já está em decadência esse regime republicano, do ponto de vista institucional, vários representantes aí da classe média, alinhados com esse núcleo progressista das classes rurais, do oeste paulista, se unem, e essa classe média, a gente vai ver que ela, nas interpretações do Nelson Werneck de Sodré, elas são representadas especialmente pelo elemento militar, né? E eles teriam justamente se alinhado para tirar derrubar o regime e instaurar Uma outra coisa que é importante, que a Emília Viotti destaca nas reflexões do Nelson Werneck Sodré, é que ele expressa de maneira muito destacada uma nova forma de interpretar a realidade social, né, e de se construir o conhecimento histórico. Ele diz o seguinte, né, que a história é uma ciência social e que seu objeto é o conhecimento do processo de transformação da sociedade ao longo do tempo, da sociedade e não dos indivíduos. Para o Nelson Werneck Sodré, o fato isolado, o caso único, o episódio irrepetível não são suscetíveis de tratamento científico e que, portanto, não pertencem ao domínio da história. É lógico, né, que a gente sabe que há um exagero, né? Mas ele expressa, de certa maneira, uma tendência, que é essa tendência de ruptura com o personalismo que se dava até então. Né? Então ele traz essa nova, de uma maneira bastante extremada, né? Porque a gente sabe que há elementos importantes e relevantes a se analisar nesse fato isolado, até mesmo nos indivíduos, né? Características dos indivíduos, que tem também essa influência, mas que, digamos, ele vai agora meio que para um extremo oposto, né? Em termos de ruptura com a perspectiva, essa visão personalista dos fatos. Por fim, o último autor analisado pela Emília Viotti é o Leôncio Basman. O Leôncio Basman vai trazer algumas questões que
não estão muito presentes, né, em outros autores, né? Ele vai analisar vai resgatar aquelas questões, a questão religiosa, a questão militar e a questão abolicionista, e rediscuti-las, né, inclusive criticando muito do que havia sido posto anteriormente. E o que ele traz de inovação, que é bastante interessante, é justamente uma reflexão sobre as diferentes oligarquias que estavam colocadas no Brasil da época. Então ele vai trazer uma oposição entre aquela que seria, né, segundo ele, a aristocracia rural do açúcar, e que, na interpretação do Basban, era ela que dirigia e que dominava o império, a outra oligarquia, uma oligarquia que vai se impondo pelo poder, né, econômico, que é a oligarquia paulista, vinculada ao café. Então vai ser justamente nesse confronto entre essa disputa entre as oligarquias, nessa disputa entre a oligarquia já decadente, que seria essa oligarquia do açúcar, que constituiria a base do império na interpretação do Basman, e, por outro lado, a oligarquia paulista, que estaria a explicação para a mudança no regime. Além disso, o Basman, ele, como eu falei, ele rediscute as várias questões, né, que ficaram consolidadas no imaginário, nos manuais escolares. Por exemplo, a questão religiosa, ele trata como sendo uma questão menos importante no que diz respeito à transição, uma vez que o próprio clero, ele não era uma coisa única, né? O clero ele era bem mais complexo do que se coloca, mas que predominantemente, segundo o Basman, ele continuava se identificando, né, com o grupo no poder, né? Então, especialmente o alto clero se manteve simpático ao regime monárquico e não teria tido uma grande influência nessa decadência. De maneira semelhante ao clero, o exército também é percebido como algo que não é unânime, né? Há uma divisão significativa em meio às forças armadas e que não dá para entendê-lo como um todo que age de maneira unificada. Então, o próprio exército também não seria uma chave, essa questão militar não seria uma chave explicativa para os acontecimentos. O que teria sido fundamental para ele é a ideia justamente de que o republicanismo teria representado em São Paulo as aspirações desses fazendeiros de café que ambicionavam chegar ao poder. Então, o republicanismo expressa esse novo grupo econômico em oposição à velha estrutura, né, aos velhos grupos que estavam aí nessa base social do Estado imperial e que vão cada vez mais ter no republicanismo a forma de manifestar a sua oposição e o seu interesse, né, de chegar ao poder. A autora ela finaliza então o capítulo trazendo um pouco sobre as novas pesquisas, os novos trabalhos, né, novos para a época, né, em que ela escreve, ainda no final aí do século XX, e a contribuição interdisciplinar com o funcionamento de faculdades de filosofia, de sociologia, política, ciências econômicas e administrativas, que foram criadas a partir de 1930, e como esses estudos históricos, nesse diálogo com essas áreas, conseguiram se apropriar e receber novos impulsos para desenvolver pesquisas com critérios, né, na interpretação dela mais científicos, dando subsídios para o estudo da história. Ok? Bem, com isso nós concluímos essa discussão, esse capítulo que é um tanto longo, né, e bastante complexo, porque ele traz muitos autores, várias ideias, e chegamos aí ao fim da nossa semana, da reflexão dessa semana. Na semana que vem vamos abordar a discussão do Vitor Nunes Leal sobre o coronelismo, já adentrando propriamente o período da Primeira República e a sua configuração política e econômica de então. Ao final, acho que é importante vocês refletirem algumas questões aí para pegar os aspectos centrais, né, do capítulo, que eu acho que são essenciais, né? Então, acho que é importante entender quais são as conclusões possíveis acerca da queda da monarquia, né? A Emília Viotti ela traz várias, mas ao mesmo tempo que ela está apresentando as ideias dos autores, ela se posiciona, isso vai ficando de maneira mais ou menos explícita no decorrer do capítulo. Então, acho que é importante vocês perceberem, né, qual é a interpretação dela, com quem ela tem acordo, com quem ela manifesta discordância, e qual que é o posicionamento que fica implícito aí na discussão historiográfica da Emília Viotti, né? Qual o seu posicionamento em relação à queda da monarquia. Me parece que fica bastante evidente que ela rompe com as perspectivas
personalistas, o destaque dado à questão do papel, né, dessa oligarquia do Oeste Paulista, né? Então são todas questões relevantes para a gente compreender, né, e trazer esses aspectos centrais do texto da autora. Ok? Um abraço e nos vemos na sexta-feira no nosso encontro sincrônico. Até mais, pessoal. E não esqueçam de fazer a atividade sobre esse tema.